Salve, salve, galera dos terceiros anos! Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Tudo beleza? Vamos voltar com as aulas aí, ó. Vamos, que agora não é mais revisão, não. Agora acabou a revisão. Por enquanto, não é prova. Ou pelo menos, é claro, ainda não tem marcado. Mas logo, logo terá. E você tem que ficar de olho, você tem que ficar atento, que a gente está continuando com os assuntos, certo? Nós estamos ali, ó, ainda naquela aula lá sobre Revolução Russa. Vamos chamar aqui agora de Revolução Russa 2. Já que o assunto era muito extenso, o assunto era muito comprido, então a gente fez em duas aulas aí, a gente dividiu em duas aulas, que eu tenho certeza que isso vai ajudar principalmente aí no entendimento de vocês, certo? Então olha só, a gente já falou, a gente já viu aí que em relação à Revolução Russa, ela começa em duas etapas, tem a Revolução de Fevereiro, Março de 1917, depois tem a Revolução de Outubro e Novembro de 1917, e aí, é claro, é nesse contexto que estabelece-se no poder, então, Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Lenin, certo? E aí, nós vemos essa evolução da ditadura do proletariado ao stalinismo. Então, o que, que acaba acontecendo? Depois que acontece a vitória aí da Revolução, Lenin acaba organizando o famoso Politburo. O que é isso? É o Comitê Central do Partido Comunista. É ele que vai passar a ditar as regras aí dentro da Rússia. Ele que vai passar a determinar o que vai acontecer dentro da Rússia. Quais são as primeiras medidas adotadas pelo governo bolchevique, já que a Revolução de Outubro de 1917 foi a chamada Revolução Bolchevique? Ela vai determinar, então, paz a todos os povos em guerra. Então, ó, agora a Rússia não está mais em treta com ninguém. Nacionalização de terras e direito exclusivo de uso pelos camponeses, o que é basicamente um dos principais princípios do socialismo. Então, agora, se é para viver o socialismo, vamos viver o socialismo do jeito que ele foi estabelecido por Marx. Nacionalização dos bancos em empresas estrangeiras sem indenização. Sem indenização. Então, vai nacionalizar, vai tornar esse território, essa propriedade russa sem direito à indenização. Ai, 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 ai. Ai, o capital tem culpa aqui, então eles vieram, fizeram e aconteceram no nosso território, então agora nós vamos também, vamos nacionalizar. Agora tudo é de todos e nada é de ninguém. Controle da produção industrial pelos operários, essa também é uma característica interessante, já que o socialismo prevê isso, a chegada do povo ao poder, e o direito de autodeterminação das nacionalidades não russas. Isso aí é o que a gente vai ver depois na era Stalin. Será que vai acontecer isso da forma como está descrito aí? Bom, o que o Lenin estabelece então? A ditadura do proletariado. O que é essa ditadura do proletariado? É o proletariado literalmente ditando as regras somente dentro desse contexto, onde é necessário, onde é importante, onde é fundamental estabelecer medidas rápidas, mas é claro, para que a mudança aconteça, para que aquela característica mais vil do capitalismo e mais problemática em relação à marginalização e aos problemas da sociedade acabassem. Isso é o socialismo. Essa ditadura do proletariado é o tal do socialismo. Aí, olha só que complicado o negócio. Para que a Rússia pudesse se livrar da guerra, ela vai assinar um tratado, vai assinar um acordo aí com a Alemanha, o Tratado de Brest-Litovsk. Com o Tratado de Brest-Litovsk, a Rússia tem que abrir mão de uma grande quantidade de territórios, como por exemplo, vai abrir mão de uma parte importante aí da Polônia, da Polônia que ainda não existe enquanto um país, vai passar a existir logo depois, logo com o fim da Primeira Guerra Mundial. Tem que abrir mão também da Estônia, da Letônia e da Lituânia, territórios que depois, é claro, vão fazer parte da União Soviética, mas tem aí a sua autonomia. E alguns outros territórios que vai fazendo com que a Rússia perdesse uma boa quantidade aí dos seus recursos minerais. É o que nesse contexto, ainda mais nesse contexto, seria fundamental para que a Rússia pudesse sobreviver. E aí,
acontece também um problema aí que é um enfrentamento diante da não aceitação dessa Revolução de 1917, da de novembro de 1917, por uma parte significativa dos russos, que vão apoiar a continuidade da monarquia, que vão apoiar a continuidade do modelo econômico que estava acontecendo antes da Revolução de 1917. É que a gente vê então a Guerra Civil, que vai durar até 1922, certo? Vai durar de 1918 até 1922. Nesse contexto, Lenin cria a famosa NEP, que traduzindo do russo para o português significa nova política econômica, tá? Claro que a expressão em russo é maravilhosa, Novaya Ekonomika Politike. Caramba, isso aí, terceirão, eu vou falar de novo a expressão em russo. Isso aí agora serve para você fazer aquele pequeno curto videozinho e postar lá no Instagram e me marcar o colégio. Beleza? Preparado? Vamos lá então. A NEP, Novaya Ekonomika Politike, pegou aí? Pegou? Essa Novaya Ekonomika Politike, traduzindo, porque eu sou poliglota, vou traduzir para vocês, significa nova política econômica instalada pelo Lenin, vai significar o que isso aí? Ó, na própria frase do Lenin, tá? Dar um passo para trás para depois dar dois passos à frente. Resumindo, o que é essa NEP? A NEP nada mais é do que medidas capitalistas, medidas econômicas capitalistas, para possibilitar o avanço socialista da União Soviética. E depois que o Lenin morre, aí vem a sucessão. Aí a sucessão do Lenin vai ser um pequeno problema dentro da Rússia. Tem dois indivíduos que poderiam assumir aí o controle. Um é Trotsky. Trotsky vai ser o cara que vai comandar o Exército Vermelho contra o Exército Branco dentro dessa guerra que está acontecendo. Eu falei antes na guerra, mas não falei os lados, né? Agora eu vou explicar. Nessa guerra aí, que vai acontecer entre 1918 e 1922, o Exército Branco é o que defende a monarquia, o que defende a economia feudal, agrária. O Exército Vermelho é o Exército Bolchevique. Trotsky vai liderar o Exército Vermelho, e com muito sucesso, diga-se passagem. Ele é comissário do povo para a guerra, ele acreditava que deveria estender a revolução a todos os países, mas o que acaba acontecendo? Ele acabou sendo destituído do cargo em 1925, expulso do partido em 1927 e exilado da União Soviética em 1929, sendo assassinado no México. Caramba! E o Stalin? Stalin é o cara que assumiu, Stalin é secretário-geral do partido, tinha uma atuação importante dentro do comitê, dentro do Politburo, defendia a consolidação do socialismo dentro da União Soviética e passou a governar depois da morte de Stalin até 1953. Existem aquelas notícias, aquelas informações, principalmente que reportam ao período stalinista como um período ditatorial. A gente sabe que aconteceram algumas mudanças significativas ao longo da era Stalin, como por exemplo, o país saiu do arado de madeira para os reatores nucleares na era Stalin, Teve uma repressão? Teve uma repressão, foi a tônica do regime, isso aí sem sombra de dúvidas, Olha o que aconteceu com o próprio Trotsky, ele era um herói de guerra, mas ele teve que sair da União Soviética, ele foi expulso, Não somente ele, mas vários expurgos foram realizados. O que significa isso? O que é o expurgo? Várias pessoas tiveram que sair do país, para, infelizmente, não sofrer mais. Logo que o Stalin assume, é colocado em prática o primeiro plano quinquenal, que vai trabalhar com o quê? Coletivização das terras. Opa, vamos trabalhar com a ideia da coletivização das terras através de duas unidades, dois tipos de unidades de terras. Os kolkhozes, que eram cooperativas agrícolas, e os sovkhozes, que eram fazendas estatais. Os camponeses, então, optavam por trabalhar em um ou em outro desses dois modelos, tá? Quem que se opôs a isso? Os kulaks.
Os kulaks eram alguns camponeses que haviam enriquecido com a nova política econômica. Eles reagiram a essa coletivização e o processo de desculaquização, uma palavra criada aí, foi marcado pela repressão. Podemos dizer que houve um progresso material, social e educacional na União Soviética? Sim, houve, mas às custas da repressão. A arte também deixou a sua marca registrada através do realismo stalinista, onde basicamente a arte está aí a serviço da propaganda. Vocês podem depois pegar aí a foto na apostila, tá? Ó, outra possibilidade para vocês me marcarem no Instagram, naquela postagem maravilhosa, terceirão. Ó, vai pegar a foto do Stalin lá, tá? Aquela que tá na apostila, alguma outra que represente aí a arte stalinista, tá? Essa arte aí stalinista que vai mostrar esse realismo do Stalin. Vai lá, coloca a foto lá e me marca. Beleza? É nóis? Tranquilidade? Calmo? Maravilha, galera, maravilha. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula, espero que vocês também tenham aí entendido. Qualquer coisa, estamos aí para tirar as dúvidas. Não deixem de responder os exercícios que tem aí no final da apostila. Não é tarefa, tá? Mas faz porque vale a pena. É nóis? Tranquilo? Beijo, abraço. Até mais. Tchau.